Olá, eu vou apresentar o Empoderadas, um jogo com articulação entre o feminismo e a extensão universitária. Meu nome é Juliana Barbosa Queiroz e eu sou da Universidade Federal de Goiás. Onde que começa essa história do Empoderadas? Eu vou começar do princípio. O princípio dessa história, ele nasce como que eu vou explicar para vocês o que é esse Empoderadas, né? O Empoderadas, ele é um jogo de tabuleiro autoral que eu criei. Ele foi influenciado, a criação dele, pelo movimento intitulado Girls Game, dos anos 90. Esse movimento incentivava a conscientização da presença feminina no mundo dos jogos. E ele usa o processo lúdico para abordar dois temas. O tema de violência de gênero e também trazer e apresentar as heroínas brasileiras que foram baseadas em mulheres ao longo da nossa história. Esse aqui é uma pesquisa de mestrado, ele nasceu dentro de uma pesquisa de mestrado, e a linha de pesquisa da minha linha de mestrado investiga essas práticas educativas e o processo de mediação. Essa pesquisa ela foi finalizada em 2022 e a finalização dessa pesquisa eu entreguei o jogo Empoderadas, que é esse daqui. Quando eu iniciei o ano de 2023, que eu já estava me alinhando para ir para o doutorado, para dar uma continuidade da minha pesquisa, eu comecei a me questionar, né? Como que eu iria implementar esse jogo dentro da comunidade? Porque eu não queria manter ele só preso, né? Assim, só desenvolver o produto e ele não ser aplicado, né? Para a comunidade. Então, como eu iniciei minha jornada dentro da universidade como servidora pública, e já destacando uma servidora pública da extensão, eu levantei a hipótese que é, a extensão poderia me ajudar dentro dessa implementação. Eu poderia utilizar esses meios de comunicação da universidade, os recursos para impressão gráfica, e também com o projeto cadastrado, se viesse algum recurso externo, eu poderia receber esses recursos para utilização no projeto, no projeto e na pesquisa. Então, eu comecei do início, né? Eu comecei pelo cadastro do projeto de extensão. Em janeiro de 2023, eu fiz esse cadastro no sistema da UFG, criei o projeto Empoderados, e depois dessa criação, eu comecei a implementação desse projeto nas escolas. Para fazer essa implementação, eu também precisaria de utilizar o recurso que eu havia comentado, né? De impressão gráfica. Então, eu fiz solicitação desse recurso e a extensão universitária da universidade me ofereceu 6 exemplares do jogo Empoderadas, que eu venho utilizando que eu vinha utilizando em toda essa implementação até então. Aqui está um dos jogos que foi fornecido e aqui os demais. Como que foi esses primeiros passos com esses jogos que foram oferecidos pela extensão universitária? Eu, com imagens desses jogos, eu já utilizei os meios de comunicação da universidade, que são também projetos de extensão, para fazer essa divulgação ampla dentro da comunidade. Utilizei o jornal UFG, redes sociais da UFG, a rádio da universitária, a TV UFG. Também, essas redes todas, elas renderam uma comunicação externa com a universidade, em outros meios de comunicação. O que eu consegui atingir, que eu consegui contar de que essas redes atingiram, foi por volta de 10 mil acessos. Então, assim, de visualizações. Aqui estão alguns exemplos do jornal, de uma mídia externa, esse aqui da TV UFG, outra mídia externa. E também outro ponto que me deu bastante visibilidade foi a entrada nesse desafio LED. Eu fui selecionada entre mais de 3 mil estudantes com a ideia de aplicação e implementação do jogo Empoderadas, e eu cheguei é, entre os 20, entre os 20 projetos mais promissores. Então, esse fato aqui me deu bastante visibilidade do meu projeto.
Durante todo esse processo, eu também ministrei palestras sobre a criação do jogo. Eu ministrei palestras de forma online em Lisboa, em Pernambuco, no Rio de Janeiro. E nessas palestras eu divulgava tanto como que tinha sido meu processo de criação, quanto como que era a maneira de jogar o jogo para as pessoas. E também fiz visitas e oficinas de imersão para as pessoas. Nessas visitas e oficinas e nas palestras, eu utilizava aqueles jogos, aqueles 6 jogos que tinham sido oferecidos pela extensão universitária. Essas visitas e oficinas eu efetuei no IF, aqui, IF Goiânia, na cidade de Trindade. Nessa ocasião, eu atendi por volta de 200 adolescentes. Também fiz uma visita na cidade de Goiás, do Centro de Atenção à Mulher, no CEAM, onde que eu fiz uma oficina de imersão com pedagogos e psicólogos, foi bem importante. E também fiz uma oficina uma visita, que foi uma palestra, e também uma oficina de imersão durante uma disciplina de projetos de jogos e narrativas visuais aqui em Goiânia. Em todas as ocasiões, eu oferecia para eles baixarem o jogo versão print and play, que é a versão imprime e joga. Depois que eu disponibilizei isso, desde lá da minha dissertação até agora, o jogo já tem mais de 500 downloads. Então, assim, todas essas ocasiões, as pessoas sempre imprimem para fazer essa continuidade de jogar, até que eu não tenha recurso financeiro para entregar o jogo pronto. Na cidade de Goiás, eles imprimiram por volta de 10 unidades, fora o que eu já levei, né? No CEAM, elas imprimiram pós aplicação, e nessa disciplina também teve uma impressão de alguns jogos. Aqui estão algumas imagens, né, que eu consegui gravar dessa aplicação. E, posterior a isso, ainda com essas cópias em mão, eu comecei a buscar parceiros para, até quando eu chegasse nas escolas, eu conseguisse fazer essa distribuição. Eu, com ainda experiência lá do Desafio LED, eu construí um site para o projeto, onde eu coloquei todas as informações, e, e também eu fiz uma série de visitas à classe política. Eu visitei vários políticos, mas nessas visitas eu utilizei aqueles 6 jogos e distribuí para alguns políticos, mas ainda sobraram algumas cópias comigo. E após essas visitas, uma vereadora apadrinhou o projeto, que é a Ava Santiago, aqui de Goiânia. Nessa ocasião, ela usou uma verba que é de uso da Câmara para imprimir 200 jogos. Até o momento, a gente já fez uma visita de 10 escolas, apoiamos mais de 700 adolescentes e também já distribuímos mais de 100 jogos, tanto para docentes quanto para as escolas. E aqui estão algumas imagens de todo esse processo e que tem ocorrido. Qual que é a conclusão de de tudo que tem acontecido? É muito evidente que eu realmente estou conseguindo atingir a comunidade, né? Aqui a comunidade goiana, e até ampliando meu leque por meio de palestras. A extensão universitária, ela me ofereceu esse apoio para pesquisa, para minha pesquisa no meu caso, e conforme a minha experiência, eu, eu indico que utilizem, que procurem a extensão universitária para estreitar esses laços com a sociedade. Outro ponto importante também, que eu constatei aqui, é que o público-alvo, que a extensão universitária, ela pode ser usada em pesquisas de campo, mas de teste de jogo, em pesquisas de campo no geral de pesquisas acadêmicas. Mas o protocolo do Comitê de Ética, ele tem que ser respeitado. Isso é muito importante para validar a pesquisa. Muito obrigado pela atenção e tenha um bom dia.